Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Vamos lá para mais um acompanhamento semanal. Vamos dar uma olhadinha aí como foi os pregões aí durante a semana passada e o que a gente projeta para a próxima semana, dando uma olhadinha no calendário econômico, histograma, range stop, força DX, tudo que a gente precisa aí de ferramentas estatísticas para a gente se preparar para mais uma semana de mercado, tá ok? Então vamos começar aqui dando uma olhadinha no gráfico de 15 minutos, índice dólar. Vamos ver como foi a movimentação do preço aí durante a semana passada. A semana passada que teve feriado na quinta-feira, não teve pregão. Então foi uma semana aí de 4 pregões, segunda a quarta e na sexta-feira, tá? E uma semana aí que, como tinha um feriado no meio, a gente achou que poderia ser um pouquinho mais fraco, mas não, pessoal. Foi uma semana muito boa, tá? Uma das melhores semanas aí dos últimos 2 meses de operações. Mercado forte, volátil, boa movimentação e conseguimos realmente fazer um financeiro expressivo, tá? Foi muito boa a movimentação do preço aí, tanto o índice quanto o dólar durante a semana. Então vamos começar aqui o mini índice, gráfico de 15 minutos. Então a gente pode observar aqui, ó, que na segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos, né? Então interfere um pouco aqui no volume. Mas a gente teve uma movimentação muito boa no índice, tá? Então o que acontece? Feriados nos Estados Unidos, o dólar geralmente tem uma queda um pouco mais acentuada, né? O índice, por conta da questão política, econômica aqui, que está muito movimentado, não sentiu, pessoal. Teve um dia aí de excelente volatilidade e força no mercado, tá? Então quem operou o índice aí se deu muito bem em segunda-feira. Então teve uma movimentação que não foi um range tão grande, né? Foi um range aí de 1.300 pontos, 1.400 pontos, mas foi uma movimentação ali no intraday, no minuto, frenética, sem passar calor, porque não teve range alto, né, e uma força muito boa, tá? Terça-feira já volta do mercado americano, a gente teve um mercado um pouquinho mais direcional, né, então fez aí um range aí de quase 2.100 pontos, mas foi uma movimentação também muito boa. Quarta-feira, véspera de feriado, tivemos a movimentação aí de 1.700 pontos, mediana. A gente percebeu aí que segunda, terça e quarta ficou lateralizado o preço aí no 15 minutos, né? Então a gente percebeu nitidamente aí uma consolidação, 3 dias e na sexta-feira rompeu. E quando rompe a gente sabe que vai com força, né? Rompeu ali, fez mais um range aí de 2.500 pontos, foi o dia mais direcional aí da semana, não teve uma força tão grande como segunda-feira, por exemplo, no 1 minuto, né? Mas foi um dia que ele pegou um movimento direcional, mas claro, ó, foi subindo, voltando, subindo, voltando, subindo, voltando, né? Corrigindo, e a gente efetuou excelentes operações aí na sexta-feira, foi show de bola, tá? Então mais um dia muito bom na sexta-feira aí, volta de feriado, né? O mundo inteiro ficou funcionando e só a gente parado. Então a gente sabia que sexta-feira ia ser um dia mais forte, como a gente avisou sempre aí, a gente avisa sempre no RoboInvest News, tá? Beleza, vamos dar uma olhadinha então agora no nosso dólar. Dólar gráfico de 15 minutos. Então o dólar no feriado nos Estados Unidos na segunda-feira a gente sabia que ia ter uma movimentação um pouquinho menor aí, a volatilidade um pouco menor que o índice, né? Então a gente teve uma média força e volatilidade aí, um range de 33 pontos, que a gente pode considerar até baixo, para esse momento de mercado, né? Mas foi um dia que a gente conseguiu operar, né? Que não conseguimos fazer nada, não. Fizemos um bom resultado aí, claro, um pouco abaixo do que a gente vinha fazendo, por conta dessa movimentação um pouquinho mais fraca aí, principalmente na parte da tarde, né? A terça-feira, volta dos Estados Unidos, e aí a gente já teve uma movimentação forte, né? Já esperado aí 76 pontos de range entre máxima e mínima no dólar, tá? A movimentação realmente, ó, esse movimento aqui, o movimento mais forte aí, tá? Na quarta-feira, tivemos um range de 54 pontos, um range normal que está fazendo aí pra gente todo dia, entre 40 e 50 pontos aí de range, tranquilo. Aqui um movimento um pouco mais direcional, todos os dias vai ter um movimento mais direcional, pessoal, tá? Então segunda-feira não teve, que foi feriado nos Estados Unidos. Terça-feira, esse movimento aqui, ó, 50 pontos, pancada. Na quarta-feira, aqui, ó, movimento direcional, 50 pontos, pancada também. Na sexta-feira, olha o movimento aqui, 50 pontos. Então a gente está escaldado com isso aí, né? Então a gente está vendo todo dia fazer um movimento 40, 50 pontos, 40, 50, um movimento direcional. Então já está preparado para isso, não pega a gente desprevenido, galera, tá? Então isso aí, isso é o mercado, né? Ele mostra para a gente, o mercado mostra o que ele
tende a fazer, a estatística, a probabilidade, a movimentação. É muito difícil fazer alguma coisa assim, né? Ah, nunca fez isso antes? Muito difícil, pessoal, tá? Então, por isso que a gente se baseia muito em estatística e se dá muito bem nesse mercado, porque é um mercado que mantém padrões, tá? Mantém padrões. Então vamos lá, sexta-feira, então, movimentação, um range aí entre mais e menos 50 pontos, também normal, o que vem fazendo aí em dias normais. Então aqui também o movimento mais brusco que a gente mostrou, e sexta-feira foi um dia também muito bom operacional, tá? Muito bom operacional aí, volta de feriado no Brasil, o mundo inteiro aberto na quinta-feira e a gente fechado, então foi um reajuste aí de cenários, tá ok? Beleza, vamos lá então agora para o nosso calendário econômico. Bom, pessoal, mais uma semana com feriado no meio, né? É uma sacanagem isso aí, tá? Mas teremos feriado na terça-feira. Então, ó, vou começar aqui com a segunda já. Segunda-feira, pregão normal. Não teremos nenhuma notícia muito forte aí nos Estados Unidos. Então, nada que vai impactar forte o nosso mercado é agendado. Terça-feira, feriado, né? Não são todas as cidades do Brasil que é feriado, acho que é Consciência Negra, né? Mas São Paulo é uma das que vai ter feriado, então não haverá pregão, tá? Judiação, todo mundo o mundo vai funcionar na terça-feira, menos nós, né? Mas não tem problema, a gente achava que semana passada, por conta disso, ia ser mais fraco, foi muito bom, muito forte o mercado, então vamos esperar que a próxima semana aí também seja isso, né? Por mais que tenha um feriado ali na terça-feira, seja um mercado forte. E assim como teve feriado nos Estados Unidos na segunda da semana passada, teremos feriado também nos Estados Unidos essa semana. Mas acho que é a última semana aí de feriados, né, do ano aí. Beleza. Então, terça feriado no Brasil, não tem pregão. Quarta retomamos, tá? Retomamos aí, pregão normal, notícias dos Estados Unidos, 11h30, 3 touros, média relevância. 1h, 3 touros, média relevância. 1h30, estoque de petróleo, 3 touros, média relevância. Tá? Beleza, só essas 3 aí de 3 touros, tem que ficar um pouquinho mais atentos aí na quarta-feira. Quinta-feira, feriado dos Estados Unidos. Tá? Então, aqui, ó, feriado dos Estados Unidos na quinta-feira. E na sexta-feira, eles botam aqui como um feriado meio período, não sei exatamente como é que vai ser. A gente vai comentar melhor sobre isso aí no Robô Invest News, tá? Mas deveríamos ter um volume um pouquinho menor, pelo menos no dólar, na quinta e sexta-feira. Mas, pessoal, o índice está movimentando bastante aqui por conta da política, né? Então devemos ter uma semana aí, pelo menos mediana aí de volatilidade, tá? Mas durante a semana a gente vai conversando um pouquinho mais aí o que a gente espera desse mercado frente à estatística. Segunda-feira, amanhã, esperamos um mercado forte, né? Um mercado forte como manteve aí nos patamares da semana passada. Então vamos esperar que tenhamos uma semana bem razoável. E é véspera de feriado no Brasil, não vai ter pregão, então deve ser uma segunda movimentada, tá? Beleza, vamos lá então agora para o histograma DX. Vamos dar uma passada no histograma índice média 7 de segunda a sexta-feira, para a gente ver como foi a movimentação e aumento ou queda aí na força e volatilidade do mercado. Então segunda-feira, média 7, a gente já percebeu aqui uma segunda bem forte, né? Então a segunda realmente foi muito forte no índice. Por mais que tenha sido feriado nos Estados Unidos, o que movimentou aqui foi questões políticas e econômicas, né? Então nota de corte aqui no índice média 7 no 170 e tivemos aí movimentação brusca mesmo, tá? Então, ó, pelo menos pelo período da manhã, uma volatilidade muito boa, galera. Conseguimos efetuar ótimas operações. Por quê? Porque teve uma força grande e não teve um range alto, ou seja, não pegou direção, ficou consolidado num range fazendo movimentação forte. Isso aí é fantástico para a estratégia, tá? Então, conservador, o que, ó, 170, 180, 190, né? Então, mercado forte mesmo. À tarde teve uma queda razoável. Terça-feira manteve ainda uma alta volatilidade, uma alta força, caiu um pouquinho, né, a força da segunda, mas manteve ali a conservador 150 a 170, tá? Então manteve. E o que foi legal? Se na segunda a gente teve uma força concentrada na manhã e à tarde caiu, na terça a gente teve uma concentração durante todo o dia, não tivemos uma concentração em um período, né? Todo o dia inteiro aí foi muito volátil e praticamente com a mesma força, tá? Então foi muito boa a terça-feira, porque a gente operou à tarde quase igual amanhã, tá? Então foi muito legal.
Quarta-feira, aí já tivemos a manutenção da força, né? Então a 150, 170 conservador, manutenção da força e uma volatilidade muito boa também durante todo o dia. Claro, amanhã foi um pouco melhor, mas à tarde a gente conseguiu efetuar ótimas operações também aí no índice, até uma puxada muito boa aí, ó, puxada forte, aumentamos posição pelo menos em 2 momentos aí durante o dia, tá? Mas foi bem interessante a movimentação na quarta-feira, que era a véspera de feriado. Na sexta-feira, volta de feriado, manteve uma força também muito boa, ó, 140 a 170 conservador, uma volatilidade pela manhã melhor, mas à tarde também não deixou muito a desejar, então conseguimos realizar ótimas operações também durante toda a sexta-feira, tá? Vamos dar uma olhadinha agora então como foi a movimentação nos 4 pregões da semana no dólar, tá? Dólar também, vamos olhar a média 7. Beleza, segunda, terça, quarta e sexta. Beleza, então vamos lá. Dólar, média 7, segunda-feira, feriado dos Estados Unidos, a gente teve uma força aí um pouco menor, volatilidade um pouco menor. Nota de corte ficou conservadora ali entre 4 e 5, tá? Entre 4 e 5, a volatilidade um pouco maior pela manhã, deu ainda boas operações, a parte da tarde ficou um pouquinho mais lento. Na terça-feira, manteve aí uma força muito parecida com a segunda, entre 4 e 5 conservador. Tivemos uma força um pouquinho menor, uma volatilidade um pouquinho menor na terça, né? Mas conseguimos realizar boas operações aí durante o dia. Olha quantos toques aqui no 4, né? Tanto embaixo quanto em cima. Então foi uma boa movimentação, razoável. Tá? Na quarta-feira tivemos aí uma volatilidade muito boa, pessoal. Olha essa frequência, manhã e tarde muito volátil, tá? Uma força razoável. O que operou legal? 4,5, 5,5, já um aumento da força. E o legal foi o dia inteiro, pessoal. Foi o dia inteiro aí, uma frequência muito boa de volatilidade. Conseguimos operar muito bem na quarta-feira, véspera de feriado, tá? Na sexta-feira, volta de feriado, também tivemos uma volatilidade muito boa, uma força mediana, né? Ou seja, entre 4 e 4,5 operou seletivo, mas quem operou agressivo aí 3,5, 4 operou muito bem, tá? Olha essa frequência aqui, tanto manhã quanto tarde, amanhã e tarde muito parecidos, uma pequena queda ali na sexta-feira na parte da tarde, teve uma queda, né? Amanhã foi mais forte, mas a parte da tarde conseguimos efetuar algumas operações bem interessantes aí também na sexta-feira, tá? Então foi uma boa movimentação. Beleza, vamos lá direto agora para o nosso range stop. Índice, média 7, percebemos aí a semana 600, 600, 900 e 600. Então na quarta-feira aí foi uma movimentação mais brusca, bateu um 900 na média 7, os outros dias ficou na faixa de 600 tranquilo. Média 15 também, muito parecido com a média 7, né? Ó, 600, 800, 1000 na quarta-feira que foi mais forte, 700 na sexta, bem tranquilos aí todos os ranges, só na quarta-feira que deu um pouquinho mais alto. Média 25, terça e quarta que foi mais forte, ó, 1400, 1180. Na segunda e sexta foi tranquilo, 600 e 800, tá? Mas também tudo dentro da estatística, né? Dentro da estatística, alguns dias um pouquinho mais fortes, como terça e quarta-feira, mas tranquilidade, nada muito direcional ainda, nem mesmo as médias mais longas. Dólar, média 7, 14, 11, 16, 14, tranquilidade total, né? Semana inteira com ranges tranquilos no dólar. Média 25, 15, 26, 35, 37, para as médias maiores, aí já começou a ficar um pouquinho mais direcional, né? Um 35, um 37 na média 25, é dentro da estatística, claro, mas a gente pode considerar uma movimentação ali de médio para alto na média 25, assim como na média 50 e 100. Foi uma segunda-feira bem fraca por conta do feriado americano, mas na média 50 e 100, batendo a 40, 40, 45, 50, 40, 45, a gente pode considerar aqui de médio para alto, tá? Mas totalmente dentro das estatísticas para as nossas médias mais longas, média 50 e média 100, a gente já espera ranges ali entre 40, 50 até 60, né? A gente sabe que essas médias mais longas, quando pegam um movimento um pouco mais direcional, fazem. Petrobras manteve ali uma média bem tranquila durante a semana, 40, 30, 60, 30, apenas um dia um pouquinho mais alto aí. Vale 50, R$1, 80, 40, também tranquilo, a gente sabe que a Vale de vez em quando bate R$1 e os outros dias foram medianos aí. Bradesco, 32, 44, 78,
apenas na quarta-feira, que foi o dia mais forte do Ibov, né, que as ações fizeram uma gracinha aí também, um pouquinho de médio para forte o range. Mas outros dias bem tranquilo, ó, 30, 40, 30, bem tranquilo aí, não passamos calor também nas ações, tá? Então vamos lá para o Força DX, índice no diário, segunda-feira foi muito bom, olha a manhã da segunda-feira 120, tá? Então a gente observou aqui, segunda 95, terça 82, 87, 75. Então foi uma semana aí, variou na faixa de 75 a 95, um range bem interessante, tá? As manhãs 120, 86, 92, 85. Então teve a segunda muito forte, que foi muito bom, e depois manteve ali na faixa de 85 a 90, muito parecido terça, quarta e quinta, né? Então, alguns dias com a distorção um pouco menor no período da tarde, outros um pouco maior. Segunda foi distorção grande, manhã para tarde, porque teve a manhã muito forte. E na sexta também, porque é sexta-feira, tá? A gente já espera isso aí, 85 para 66. Mas terça e quarta manteve muito próximo ali o que teve manhã de tarde. Então foi uma boa movimentação durante todo o dia. Dólar no diário 1.7, 2.0, 2.6, 2.9. Então a gente observou uma segunda-feira, feriado americano fraco, foi o dia mais fraco da semana. Na terça-feira já uma retomada aí da força com movimentação boa. Quarta foi o melhor dia da semana, 2.6, foi muito bom mesmo. E na sexta-feira voltou para um padrão ali de 2.1, né? Então foi bem interessante também na sexta. Então, ó, segunda amanhã até que não foi tão ruim, né? Porque a tarde foi muito fraca, amanhã foi 2.0. Terça, muito parecido com a segunda, 2.1, foi uma boa força e a tarde quase não teve uma queda muito grande. Então temos uma volatilidade muito boa durante todo o dia. Na quarta-feira foi o melhor dia da semana, para a gente 2.7 na manhã, pessoal. 2.7 é muito bom do dólar, tá? É muito boa a força aí. E a tarde praticamente não caiu, né? Assim como na terça-feira, ó, 2.69, 2.52, foi muito bom. E na sexta-feira, 2.3, foi o mercado médio ali com excelente volatilidade. E na sexta-feira, como já esperado, aí uma queda um pouquinho mais brusca na parte da tarde, 1.87. O que a gente deve esperar para a próxima semana, né? Então, claro, essa próxima semana tem segunda, véspera de feriado, aí na quarta é volta de feriado, aí na quinta-feira, feriado americano. Então, a gente vai tentar se basear dia por dia, pessoal, tá? Mas é muito provável que mantenha uma força no índice na faixa de 80 a 110. Por que eu digo 80? 80 seria um nível um pouco mais baixo. Ele não ficou abaixo de 90, ele ficou abaixo de 80 durante nenhum dia da semana passada. Então, é bem provável que ele fique na faixa de 85, 95, um médio, né? Se ele for querer dar uma acelerada, poder buscar ali os 100, 110 e pode estressar no 120, como fez segunda-feira passada. Então, a gente tem que estar preparado para esse range de movimentação aí de força do mercado, na faixa de 80 a 110 ali, podendo beliscar um pouquinho mais, tá? A gente tem que estar preparado sempre para isso aí, né? Manhã sempre mais voláteis que tardes, mas alguns dias tendo uma diferença muito pequena. Dólar, o que a gente vai esperar para o dólar? Bom, feriados americanos, a gente espera que tenha uma queda um pouquinho mais acentuada no dólar, porém nada muito forte, porque bateu um 2.0 na segunda-feira, feriado americano, que é uma volatilidade bem razoável, tá? Para um feriado americano. Então a gente vai esperar que se mantenha a volatilidade o quê? O diário na faixa de 2 a 2.4 e amanhã, que é onde a gente mais opera, que é a nossa área nobre do mercado, uma força ali na faixa de 2.1 a 2.5, tá? 2.1, 2.5 deve abranger a força do mercado aí nesses dias da semana que vem, tá? Podendo fazer o quê? Podendo fazer um dia 2.7, 2.6, 2.8, mas nós estamos preparados para um dia de 2.1 a 2.5, se vier um 2.7, não tem problema algum, a gente vai estar preparado, um pequeno aumento ali. Ou mesmo assim, se pegou um 2.1, a gente está preparado 2.1, 2.5, vem um 2.0, 1.9, a gente vai realizar um número um pouco menor de operações, mas vamos operar e fazer um financeiro, tá? Então vamos ficar com essa mentalidade, mas dia após dia a gente vai analisando a movimentação do preço e vamos ajustando nosso pensamento aí para essa próxima semana de mercado, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida estamos à disposição, e-mail, suporte, WhatsApp, entre em contato com a gente, queremos lhe ajudar aí no que for preciso. Vamos aproveitar aí o final de domingo, nos preparar já para mais um pregão amanhã. Não perca amanhã, 8 horas da manhã, Robô Invest News, tá ok? Bom final de domingo para todo mundo. Até mais, pessoal!